Para Laura, tudo bem? A senhora é amiga, parente de algum dos réus? Não, senhor. Não. Então, prestar compromisso, dizer a verdade, sob pena de ser processado por crime de falso testemunho, ok? Desculpa, do réu, né? Senhora Laura, boa tarde. Boa tarde. A senhora recebeu o cheque cidadão? Sim. Quando? Depois de um mês que eu teve uma reunião lá no Parque Prazeres, eu tive até essa reunião, aí foi prometido ser vale alimentação, como estava precisando muito, eu entreguei meus documentos. Depois de 15 dias foi diretamente na minha mão o cartão. Mas que ano foi isso? Não me lembro. Ano passado? De ano passado, é. Antes das eleições? Isso, senhor. E a senhora já tinha o cheque cidadão antes? Não, senhor. Mas a senhora já tinha feito algum cadastro Não, para senhor. tentar obter o cheque cidadão antes? Não. E alguém ofereceu à senhora esse cheque cidadão ano passado? Isso foi na reunião que teve do senhor Miguelito. Onde que foi essa reunião? Lá no Parque Prazeres, nas casinhas do Parque Prazeres. Mas foi na casa de alguém ou foi Foi. local aberto, assim? Na casa de uma senhora que mora lá. Tinham muitas pessoas nessa reunião? Tinha mais ou menos 30 pessoas. E o senhor Miguelito estava presente? Sim, senhor. E o que ele falou nessa reunião? Que ele podia dar o vale alimentação para muitos bairros, mas ele preferiu o Parque Prazeres. E aí ele queria alguma coisa em troca ou não? Não, senhor. Ele só falou que ia oferecer para as pessoas? Só isso, só. Mas ele falou que ele era candidato? Não, no caso eu já sabia que ele era candidato. Como que a senhora sabia? Porque no caso dos santinhos, entendeu, dele, e era muito divulgado desde a primeira vez que ele foi eleito. Então a senhora já sabia que ele era candidato Sim, senhor. nas eleições do ano passado. Sim, senhor. A senhora já sabia se ele já era vereador antes? Sabia, no caso. Ele era vereador? Aham, é. A senhora sabe se a senhora recebeu o cheque das mãos de quem? Do senhor Nilton Machado. Nilton Machado? Ele tem Isso. algum apelido? Botequim. A senhora já conhecia o Botequim ou não? Não, não, senhor. A senhora, nessa reunião com o Miguelito, o Botequim estava presente? Não, não, senhor. A senhora sabe se o Botequim era amigo do Miguelito ou trabalhava com o Miguelito? Também não. Nessa reunião, a entrega se deu aonde do cartão? Na minha casa. O Botequim foi na casa da senhora entregar? Sim, senhor. E ele estava acompanhado de alguém? Não, senhor. Só ele mesmo. Foi de dia ou de noite isso? De dia. Final de semana ou meio de semana, você recorda? Final de semana. A senhora conhece outras pessoas que também receberam o cartão através do senhor Miguelito, do senhor Botequim? No caso, são as minhas colegas. Luana, Josiane e Letícia. Elas receberam também o cartão? Aham. E a senhora chegou a usar o cartão? Sim, senhor. A senhora entregou o documento da senhora para alguém? Entreguei. Entregou para quem? Para Botequim. Mas aonde? Nessa reunião? Isso. Do... Não, foi na casa dele, no caso, que eu entreguei meus documentos. Então, depois da reunião com o Miguelito, é que a senhora foi entregar os documentos na casa do Botequim. Sim, isso? senhor. A senhora já sabia onde ele morava? Não, aí depois fiquei sabendo, lá no Parque Prazeres mesmo. E ele morava lá no Parque Prazeres também? Sim, senhor. E a senhora sabe quanto tempo depois, mais ou menos, chegou o cartão chegou para a senhora? Depois de 15 dias. 15 dias, mais ou Uhum. menos. A senhora prestou um depoimento na delegacia, não Sim, prestou? senhor. Eu vou ler aqui para a senhora, só para a senhora confirmar alguns trechos, ver se é isso mesmo, se tem alguma coisa a alterar. Sim, senhor. A senhora teria dito aqui que recebeu de Miguelito o cheque cidadão, que participou de uma reunião política nas casinhas do Parque Prazeres. Uhum. E lá Miguelito ofereceu o benefício. Sim, senhor. Isso? Miguelito ofereceu um cheque cidadão e um nebulizador para algumas pessoas que estavam na reunião. Isso, teve tem isso também, Foi. E a senhora falou que não precisava do nebulizador, Que eu já tinha. mas sobre o cheque cidadão, Eu queria porque eu tava precisando. a senhora estava desempregada na época? Tô até hoje. Aqui diz também que o Miguelito teria chamado algumas pessoas no canto. e pedido o quê? Hã? Teria chamado no canto e o quê? Aí nem me lembro. Chamou no canto e ofereceu o negócio no nebulizador. Ele pediu também o telefone celular de Telefone, alguém? telefone, poder entrar em contato. Entendi.
A senhora recebeu a visita de algum assistente social da prefeitura para fazer a avaliação da casa da senhora? Não, senhor. A renda da senhora? Não, senhor. Satisfeito, excelência. Não, senhor. Defesa. Boa tarde. Depois dessas reuniões, dessa entrega de cheque, a senhora teve mais algum contato com o seu botequim? Não, senhor. Sabe em qual candidato que seu botequim votou? Também não. A senhora tem conhecimento que o botequim teve uma divergência, uma briga com o Miguelito? Não, senhor. Não. A senhora prestou depoimento na delegacia de polícia, não prestou? Uhum. Ah, desculpa, tem mais alguma pergunta? Não, desculpa. Só prestou depoimento na delegacia de polícia. Aham. Lembra desse depoimento? Mais ou menos. A senhora foi atendida pelo delegado que fez depoimento, doutor Paulo Cassiano, não é Sim, isso? senhor. Ele tratou a senhora mal? Não. Não, senhor. Tratou bem a senhora? Sim, senhor. A senhora foi constrangida por ele? Não, senhor. Teve alguma coação? Não, senhor. Alguém que a senhora conhece depois na delegacia de polícia? Conhece mais alguém? Só essas meninas que você tem o nome. Alguma delas falou com a senhora que foi constrangida, Não, maltratada pelo senhor. delegado? Não. Não, né? Tá bom. Está dispensado, obrigado.